Salve, salve galera, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa falando tudo sobre o Palmeiras. Vai falar um pouquinho sobre esse jogo entre Palmeiras e São Paulo, onde o Verdão atropelou aí, né? Venceu por 2-1 e está na final do Campeonato Paulista e vai enfrentar o Novo Horizontino. Fala um pouquinho sobre o mercado da bola. Luiz Henrique está liberado para ir para o mercado, né? Para contratações, e o Verdão está de olho e pode já fazer uma proposta no jogador. Nino também está liberado para fazer negociações e ele já está praticamente acertado aí, salarial, né? Salário com o Palmeiras, e no meio do ano já pode estar pintando aí no Verdão. Então, tudo isso vai estar nesse vídeo, assista ao final. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Olha só, Palmeiras e São Paulo protagonizaram um clássico que teve de tudo: polêmica, emoção, gols e muito mais. E o Thiago Salazar esteve lá na Arena Barueri e traz tudo da classificação do Verdão à final do Campeonato Paulista. Bora conferir! A árbitra Daiane Muniz, de novo, teve de aguentar muita pressão contra o trabalho dela. Mas ao fim do clássico ficou claro que a insatisfação, na verdade, não era com ela. Foi uma boa arbitragem, né? Ela apitou muito bem, segura dentro do jogo, com convicção. Todo jogo tem algum lance polêmico, acho que é normal do futebol. Agora não cabe a gente falar de arbitragem, já foi, não vai mudar nada, é seguir em frente. Elas foram bem assim na maior parte do jogo. O árbitro de vídeo Thiago Duarte Peixoto, esse sim, tirou os São Paulinos do sério. A não utilização do VAR não teria uma justificativa no nosso entender. Pelo menos poderia ter ido olhar no VAR, né? Não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. O lance de Lucas com Gustavo Gomes aconteceu 5 minutos antes de Flaco Lopes marcar o segundo gol do Palmeiras. Ou seja, um pênalti naquele momento poderia ter dado ao tricolor a chance de empatar o jogo. Dá muito trabalho para chegar à final, dá muito trabalho. Abel diz isso porque mesmo depois de abrir 2-0, viu a semifinal ficar perigosa, com um pênalti marcado sem o pitaco do VAR, e que não teve contestação de Marlon Freitas. Eu não vi ainda o lance, né? É um lance difícil. Mas o gol de Caleri não foi suficiente para evitar a vitória palmeirense. E olha que John Arias, contratado por 155 milhões de reais, começou na reserva mais uma vez. Mas todo mundo sabe que John Arias não deve ficar aqui no banco de reservas por muito tempo. E quem aproveitou bem o clássico da Arena Barueri para fugir dessa sombra foi Maurício. Foi dele o gol que abriu o placar no Choque Rei. Foi com ele também que o Verdão criou as principais oportunidades de gol. E a torcida ainda encheu Maurício de moral. A gente sabe que o Arias é um grande jogador, é uma contratação de peso, é uma dor de cabeça boa que o Abel tem pela frente. O curioso é que Crespo, mesmo assim, acredita que fez bem em escalar Luan e segurar Danielzinho para o segundo tempo. Pessoalmente, acho que deu certo. O Crespo, eu não sei a cigana da Praça da Sé falou pra ele assim: tira o Danielzinho, tira o Pablo Maia e coloca o Luan, que tá 200 anos sem jogar. Eu completei 60 anos em janeiro. Contra o Palmeiras no jogo decisivo. O Luan tá mais gordo que eu. Bom, o Palmeiras não tem nada a ver com isso e vai à final do Paulistão pela 7ª edição seguida. E é bom que o Novo Horizontino saiba com quem terá de lidar. E eu já achava que vocês me conheciam o suficiente, mas não me conhecem. Um dos meus ídolos, vocês sabem quem é o Ayrton Senna. Bateu em pilotos e ganhou um campeonato do mundo a meter o cotovelo na cara do Prost. Eu não sou um exemplo, mas estou a competir. Eu não estou na igreja, não estou fora, estou a competir. Quando estou fora da competição, revejo-me em tudo aquilo que o Ayrton Senna faz e fazia por ele e pelos outros. Está bem? Ele é um grande fã do Ayrton Senna, nós todos somos. E aí, o que vocês acharam? Primeiro vamos comentar o jogo, a atuação do Palmeiras, magnífica, agora está nessa final. E as declarações do Abel Ferreira, Alex Miller. Só para não cair no esquecimento das pessoas, para a gente fazer só coladinho em relação ao que o Abel falou. Isso. O Abel quis dizer que quando ele fica ali na beira do campo, quando ele xinga a arbitragem, quando ele dá chilique, quando ele é expulso de campo,
ele fez um paralelo com o que o Ayrton Senna fazia nas pistas para poder ganhar. Ou seja, vale tudo pela vitória, vale qualquer coisa. Inclusive, assumir um personagem que muitas vezes não é ele de verdade, mas que ele assume aquele personagem, mesmo correndo o risco de ter a sua imagem vinculada a um cara encrenqueiro, a um cara que fica marcado pela arbitragem, que fica mais exposto. Só que a imagem do Ayrton Senna nunca foi essa. É verdade. Aquela questão com o Alan Prost, mas o que ele quis dizer foi isso. Foi um troco do Senna no Prost. Foi um troco. Muito bem colocado. Não era o Senna que provocava. Então, pra gente deixar bem claro, uma coisa é você ser fã, outra coisa é você se comparar ao ídolo. Mas tudo bem, cada um, desculpa. Não, cada um, e você tem razão, né? Só que agora ele tá assumindo o protagonismo das atitudes. Agora, quem que dá o troco? É sempre a arbitragem que expulsa. Então, o troco da arbitragem para as ações do Abel Ferreira são os inúmeros cartões que ele recebe praticamente em todos os jogos, o amarelo ou o vermelho. Mas isso posto, vamos falar do jogo, que é o que mais importa. Mas o Senna sabia jogar muito bem dentro das linhas ali de corrida, né? Teve, vezes que às vezes ia no limite e teve a batida que ele deu no Prost e tudo mais, mas extremamente competitivo, profissional, ético. Segue, Alex, por favor, obrigada. Sim. E o Abel busca também ser competitivo e mostrar dessa forma que é competitivo, que está ali sempre para ganhar, a qualquer custo e valendo fazer de tudo para ganhar os jogos e os campeonatos. Agora, o Palmeiras, falando do jogo, foi melhor do começo ao fim. Em nenhum momento, mesmo quando tomou o gol de pênalti, o Palmeiras foi ameaçado pelo São Paulo. O São Paulo não jogou bem, os principais jogadores do São Paulo foram apagados e o Palmeiras soube conduzir a partida com os seus atletas em campo muito bem posicionados, compactados, bem posicionados. Mas vamos minimizar a penalidade? Porque parece que o Abel é um anjo. Parece que o Abel é um anjo, que foi tudo bem. O Abel, por muito menos, sobe à mesa, né? Grita, esperneia. Fosse ao contrário, que tivesse acontecido o que aconteceu com o São Paulo. O pênalti no Gomes, né? E aí? É um pênalti claríssimo. Aliás, o Crespo, né, deixou pro Rui Costa falar, daqui a pouco a gente vai ouvir. O Crespo tinha que ter se pronunciado. E o Abel, que defende, né, que tudo seja dentro das regras e tal, o Abel não fala nada. Ninguém questionou o Abel Ferreira sobre o pênalti escandaloso, sobre a arbitragem escandalosa. Porque também teve um pênalti a favor do São Paulo que não foi pênalti. Só que aí a história do jogo, quem me garante que seria a mesma que você desenhou e de forma correta, Alex? Verdade. Que o Palmeiras mereceu vencer isso. A gente não contesta, o Palmeiras foi melhor, muito por culpa também do Dorival Júnior. Mas esse lance, do Crespo, desculpe, mas esse lance aí é um lance capital que poderia ter mudado a história do jogo, Alex. Claro que poderia. Se ela marca o pênalti, né? Que pra mim também foi, mas eu costumo dizer o seguinte, esse tipo de lance que é interpretativo e que ao mesmo tempo você ouve especialistas e ex-árbitros dizendo que não foi pênalti, você acaba admitindo qualquer tipo de opinião. Então, se é um lance que abre margem para ter duas opiniões, eu não posso decretar que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, mesmo que a minha opinião seja de que foi pênalti. Né, e o que marcaram pro São Paulo, Garrafa? Esse foi ridículo. Foi para compensar. A Daiane, que foi muito bem no São Paulo e Bragantino, ontem a arbitragem dela e da equipe foi muito mal. Foi muito mal. Né? Talvez uma arbitragem mais experiente para um jogo desse tamanho e da rivalidade, porque a Daiane, para mim, é uma das principais árbitras do campeonato, mas ontem a arbitragem dela e da equipe não foi de acordo com o que o jogo merecia. E esse lance aí é uma vergonha, isso não é pênalti nem em Barueri, nem no Morumbi, nem no Rio de Janeiro, em lugar nenhum do mundo. Ficou claro que foi um pênalti para compensar o pênalti que não foi dado. E isso, compensou, então tá tudo igual? Não. O São Paulo foi extremamente prejudicado na não marcação do pênalti do Garrafa, quem tirou o Danielzinho não foi a Daiane, foi o Crespo. Então aí tem o erro do treinador, claro que não tem, Alex? Erro gigante, viu, Michele? Então, como o Miller falou, né? O Luan não jogava uma partida como titular há muito tempo. Como é que ele tira De repente ele aparece no time. Quando eu vi a escalação, até achei que pudesse ter sido um erro da assessoria de comunicação de São Paulo, que digitou errado o nome, mas não. Foi o Luan, deixando o Pablo Maia e o Danielzinho no banco de reservas. O Danielzinho entrou no segundo tempo e jogou bem, melhorou o time. Quer dizer, se ele teve condições físicas de entrar, por que não começou como titular como ele vinha jogando? O Crespo E o pior, Alex, do que a escolha feita, na minha opinião, equivocada do técnico de São Paulo, foi a declaração no pós-jogo que ele entende que deu certo. Como deu certo, cara pálida?
O São Paulo foi eliminado do campeonato e ele perdeu a sua substância de meio campo. O Danielzinho era um grande equilíbrio, colocou um jogador fora de forma e eu nunca vi no Mesa Redonda tirar o Miller do sério. Miller ficou muito Quando o Miller levanta ao meu lado, eu falei, aonde vai o jogador? Aliás, repercutiu em vários outros canais aí, colegas aí, foi muita repercussão o Mesa Redonda de ontem. Vamos à noite, Marcelo. O Abel Ferreira voltou a reclamar sobre o curto tempo de preparação que os jogadores terão entre as partidas decisivas, é isso? É isso, Michele. O Abel Ferreira falou sobre muita coisa na coletiva após a classificação do Palmeiras para a final, mas não deixou de salientar a desvantagem que o Verdão terá na decisão por causa de um dia em relação ao Novo Horizontino, que entrou em campo no sábado. Vamos conferir o que ele disse sobre isso. Eu não acho justo uma equipa que vai jogar com outra, quando estamos a jogar para decidir, como foi o caso do Corinthians, Novo Horizontino, que uma equipa ter mais um dia do que a outra de descanso, não pode, no mínimo tem que ter 3. Mas porquê é que tu jogaste com a tua equipa? Não trocaste. E o São Paulo poupou. Mas isso é uma decisão do São Paulo. Se quiser pensar um bocadinho de forma equilibrada, audiência e espetáculo, tem que dar as mesmas, no mínimo 3 dias. Tá aí a insatisfação do Abel Ferreira, faz tempo que ele reclama do calendário do futebol brasileiro, mas eu devolvo para vocês no estúdio com a seguinte questão. Palmeiras entra em campo na final realmente prejudicado por causa de um dia a menos de preparação? Ou é apenas mais um drama do técnico Abel Ferreira? Já já a gente está de volta para trazer mais informações do Palmeiras. Ó, aí pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês falaram que em relação ao Corinthians, o Alex falou que não prejudicava o Corinthians. Que não fazia tanta diferença um dia. Não, faz. É que o adversário também teve praticamente quase o mesmo tempo de recuperação do Corinthians. E aí, na questão, o Novo Horizontino tem um dia de folga. O Abel, ele é expert em saber pressionar, em saber se utilizar das palavras, em saber mudar o foco, né? Ele tem esta capacidade, E ontem ele, obviamente, já foi novamente por esse caminho do calendário. Quando o Abel fala em melhorar o futebol, né, seria legal se ele tivesse ontem na coletiva falado, ó, precisamos melhorar a arbitragem, porque teve um pênalti a favor do São Paulo e um pênalti compensado a favor do São Paulo. A arbitragem não foi bem, já que ele quer ser o paladino, o homem que quer resolver todos os problemas, e não é assim. O Abel recentemente, né, Alex, falou, há quanto tempo não temos um pênalti a favor do Palmeiras? Tem data para marcar pênalti para o Palmeiras? E ele, obviamente, joga uma pressão em cima da arbitragem. Mas quando ele falou isso, ele falou com razão, porque o Palmeiras teve 6 pênaltis a favor e que nenhum foi marcado. Então é óbvio que chega uma hora que, imagina você, técnico de um time, esse time gasta milhões para ser campeão, tem 6 pênaltis a favor, nenhum é marcado, e uma hora você vai pelas tampas. E quando os pênaltis do Palmeiras também não são marcados para os adversários, ele também coloca na conta? Não, mas aí cabe ao técnico do adversário, ao diretor do adversário falar também. Isso faz parte do mundo do futebol. Você não vai querer mudar isso agora. Não, mas todo mundo que se sente prejudicado. Mas ele não vai querer me vender essa ideia de que ele é o paladino da justiça e nada. O Palmeiras venceu por merecimento, estar na decisão. É o grande favorito. Para mim, será o campeão paulista. E vai. Peraí, só não escutei que você falou. Vai ser prejudicado por ter um dia menos ou não? Não. Você acha que não? O Palmeiras tem um elenco. Eu acho que atrapalha. Você acha que atrapalha? Eu acho que atrapalha. Claro, o Novo Horizontino ontem, por exemplo, domingo, ele pôde treinar. E o Palmeiras estava focado em jogar um clássico no domingo à noite, o que é pior. Porque se é domingo à tarde, você tem a noite pelo menos para dormir direito. Os jogadores do Palmeiras ontem foram dormir 3, 4 da manhã, pela adrenalina normal. Então é claro que atrapalha e o jogo já é depois de amanhã. A primeira final do campeonato é depois de amanhã. Ou seja, o Novo Horizontino teve mais tempo para descansar, para treinar, para trabalhar. Agora, e quando o Palmeiras tem esse dia a mais de vantagem? Mas ele não fala nada, Alex. É isso. Né? Então, mas ele até citou o Corinthians, mas às vezes, Michele, às vezes... Você pega muito no pé do Abel. Não pego no pé do Abel, não. Agora você tá pegando porque ele citou o Corinthians. Tudo que o Abel fala para você, não, senhor. Às vezes acontece isso. Deixando de forma desfavorável para o Palmeiras e às vezes de forma favorável, não tem muito como fazer isso, que é prejudicial, mas é do futebol. Claro que é do futebol. Não tem como. E inclusive eu acho que quando a bola rolar na quarta-feira, os jogadores do Palmeiras, eles vão estar pilhados também com a adrenalina lá em cima, em busca da vitória e vão fazer de tudo para ganhar. E é bom garantir esse resultado, hein? Porque depois em Novo Horizonte não é fácil não. Para mim, acho que já decide na quarta-feira. O Palmeiras já encaminha o título quarta-feira.
É bom, senão toma outra goleada e aí já viu, né? Não brinca. Bom, hoje... Então é isso, galera. Chegamos mais no fim de um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vamos falar um pouco sobre esse vídeo e sobre o mercado da bola do Palmeiras. Isso mesmo, né? Diante das informações aí, vamos falar aqui sobre Luiz Henrique. De acordo aí com informações, o Zenit vai liberar para negociações. Segundo a ESPN aqui, em caso de título de campeão russo, o Zenit vai liberar alguns jogadores na janela do meio do ano. Alguns deles são Nino, Luiz Henrique e Wendel. Desses três, 2 estão em negociações com o Verdão, que é o caso de Nino e Luiz Henrique, né? Luiz Henrique já foram cogitados por diversos clubes brasileiros nessa janela e possuem mercado no Brasil, né? O Wendel está no valor de 25 milhões de euros, né? 152 milhões de reais. Nino está entre 10 e 12 milhões de euros, né? 60 a 72 milhões de reais. E uma notícia sobre Nino é que o Fluminense já descarta, né? Sai de jogada nessa negociação do zagueiro Nino, né? E já está contratando outro zagueiro, se não me engano, né? É da Argentina, né? Se não me recordo, ele é do time do... Poxa, agora não me recordo o nome do time, né? Mas é um time argentino bem tradicional lá. Ele contratou e já descartou, né, essa contratação de Nino, né? Porque o Palmeiras deu um valor, uma proposta de 12 milhões de euros e o Fluminense não quer desse valor, não tem esse aporte. Já Luiz Henrique está entre 40 a 50 milhões de euros, né? Na cotação dá entre 243 milhões a 304 milhões de reais. Mas pode chegar a 40 milhões com negociações, questão de contratuais e bônus, né? Então, esse jogador desperta muito interesse no Palmeiras, né? O Palmeiras já tentou algumas vezes, né? Antes de contratar John Arias, ofereceu uma proposta de 28 milhões de euros e agora pode oferecer aí 40 milhões de euros e trazer esse jogador gigantesco, um reforço surreal para o meio e fim da temporada aqui no Brasil. E aí, galera, o que vocês acharam? Seria uma boa? Comente sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.